Olá pessoal, vamos começar então a nossa segunda aula, né, do PET 6, nossa segunda semana. Semana passada, você se lembra, nós estudamos a questão da agropecuária, tanto da Europa, da Ásia e da Oceania, né? No geral, nós falamos a questão da criação de animais e de plantas nos três continentes. E nós vamos continuar nessa toada, né? Falando da questão industrial, né? A produção industrial dos três continentes, como acontece, como desenvolveu e tal, ao longo dos anos e como é hoje, tá? Então, pessoal, primeiro nós temos que falar da indústria na Europa. Ela foi a origem, né? Foi o continente onde se originou. Foi o berço da Revolução Industrial no século XIX, mais especificamente na Inglaterra, né? Lembrando que o século a gente puxa um para trás. Então, 19, 1800. Então, ela vai surgir lá, né? O que é a industrialização? O que é a indústria? O processo de fabricação de itens, né? De forma mecanizada, com o uso de máquinas e ferramentas especializadas, diferente da produção manufatureira, né? Em que era feita manualmente, né? O artesanal também, que era feito de maneira manual. O mapa da indústria mostra europeia, né, mostra que a porção norte ocidental, então o norte da Europa e a porção ocidental, né, da Europa, ou seja, a esquerda, né, concentra os maiores centros urbanos e industriais do continente, que é justamente onde ela começou a se desenvolver, tanto no mundo, mas especialmente na Europa, foi ali. Inglaterra, claro, o início, depois Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal e Holanda e outros países ali do oeste europeu, né, do ocidente europeu e do norte, né, os países nórdicos ali também. Esse fato reflete uma herança da industrialização clássica, né, a origem, né, o início da industrialização dos países da União Europeia e da Inglaterra, que já não faz mais parte devido ao Brexit. Os principais setores são, então quais são? Não precisa lembrar, a gente só está comentando metalurgia, siderurgia, ambos produção de metais, né, fabricação e tudo mais, química e petroquímica, que nesse caso essa petroquímica é a produção de bens a partir do petróleo, né, elétrica e eletrônica, energia, né, hoje a Europa tem muito se voltado para as fontes de energia renováveis, como a energia solar e a energia é, eólica, mas também tem ainda muito forte a utilização de combustíveis fósseis. Grande foco, então, em energias renováveis, desenvolvimento de tecnologia, transportes, né, produção de carros, produção de trens, de aviões e bens de consumo, principalmente carros, celulares, ótica, alimentação, têxtil e de moda, fabricação de roupas. Tá? Então aqui, ó, nesse mapinha nós temos as áreas de concentração industrial na Europa ocidental, né, nessa parte mais industrializada. Então nós vemos ali, ó, boa parte da Alemanha, da Inglaterra, até hoje ainda né, da Grã-Bretanha, Madrid, Barcelona na Espanha, Lyon e Paris na França, o Vale do Ruhr na Alemanha e a Holanda aqui, que é muito importante, né, o Vale do Ruhr, e outras áreas do Reno aqui, norte da Itália, parte de outros países, Berlim também e alguns outros países. Então nós vemos são as principais regiões, né, aqui no caso Polônia, principais regiões industriais da Europa. O Vale do Ruhr, situado no oeste da Alemanha, está entre as maiores zonas industriais da Europa, tá? Nós temos que falar que é uma parte muito conhecida, tá? E por que a indústria se desenvolveu ali? Como boa parte, inclusive na Inglaterra foi muito comum também, as cidades, as indústrias, elas vão ser construídas próximas às reservas de carvão, ó, reserva carbonífera, carvão, o carvão mineral, tá? Inclusive essas reservas, essas indústrias vão ser construídas ali perto e ali vão se originar cidades, né? Porque aí tem que construir moradia para os trabalhadores e vai dar origem a várias cidades, isso é bem comum, principalmente lá na Inglaterra. Um importante fator de atração industrial no século XIX.
Por isso, ao longo do rio Ruhr, que é esse rio que dá nome a essa região, foram instaladas muitas indústrias de base, especialmente siderúrgicas, que são as voltadas para a produção de metais. Outro fator que atraiu indústrias para a região foi a navegabilidade do rio Reno, do qual o Ruhr é afluente, que facilita o acesso ao porto de Roterdã, na Holanda, o mais movimentado do mundo, tá? Porque o rio sai aqui e ele vai desaguar aqui no Oceano Atlântico, aqui no Mar do Norte, tá? Então a região industrial está próximo desse rio, o rio Ur, que vai desaguar no Reno, que por sua vez vai dar no oceano. Então facilita o transporte, né? O que é produzido aqui nessa região industrial é levado pelo rio até o porto e dali vai através do oceano para o resto do mundo, né? Os principais setores são metalurgia, siderúrgica, química, petroquímica, elétrica, eletrônica, energia, entre outros, tá? Então aqui, ó, nós temos a região do Vale do Ruhr. Pode ver que é bem industrializado, várias indústrias, várias fábricas, linhas de trem para transporte de carga e tudo mais. É uma região extremamente desenvolvida do ponto de vista industrial. Você pode ver que tudo quanto é lugar que você olha nessa imagem tem alguma coisa de indústria, tá? Já na Ásia, nós tivemos um desenvolvimento principalmente nos 30 últimos anos do século XX, ou seja, a partir da década de 70, tá? As multinacionais, que são aquelas empresas estrangeiras, né, que se instalam em outros países, têm se instalado neles devido nos países da Ásia, né, por causa da mão de obra barata e abundante, né, principalmente a China e a Índia, né, que tem população tão grande, então é muito fácil, é muito bom para as indústrias colocarem suas coisas. Por isso que muita coisa que a gente compra, mesmo coisas de marca, tem lá produzido na China, produzido na Índia, fabricado em Taiwan, fabricado em algum país lá da Ásia, tá? Por quê? Mão de obra abundante, barata, grande quantidade, salário baixo, legislação trabalhista flexível, não tem que ficar pagando tantos benefícios, não tem que preocupar em pagar salário alto, tudo mais. Se o cara fica doente, não tem que lidar com assistência médica, como acontece aqui no Ocidente. Menores exigências de preservação ambiental. Eles não precisam preocupar com poluição. Não é à toa que, por exemplo, a China hoje junto com os Estados Unidos é o país que mais polui no mundo, tá? O comércio asiático é relevante, então tem uma grande quantidade de pessoas, então também, além de muita mão de obra, também tem muita pessoa para comprar, a maior parte das comunicações é marítima e aérea, pois tem inúmeros aeroportos e portos, né, que ligam as principais cidades. Então tem toda a infraestrutura, tem todos os benefícios que atraem essas indústrias estrangeiras e também leva ao desenvolvimento de suas próprias indústrias, tá? Então nós temos aqui, ó, no caso, uma linha de montagem na Índia, tá? Nesse caso, tá? O Japão foi durante muito tempo o mais industrializado dos países asiáticos, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi devastado lá na Segunda Guerra Mundial, teve o uso das bombas nucleares, o domínio americano, e aí os americanos, para terem ali um apoiador, né, em contraste à Rússia e à China socialistas, eles vão ajudar, né, o Japão, né, não só com dinheiro, mas também com medidas de apoio para o desenvolvimento industrial, né, ajudando o desenvolvimento industrial do Japão. E ele vai se tornar uma potência, né? Vai ter um boom econômico logo após a Segunda Guerra, a partir da década de 50, o desenvolvimento. Tanto que até hoje, marcas japonesas são sinônimo de qualidade no que diz relação a eletrodomésticos e carros, tá? Por exemplo, a Toyota, por exemplo. A Toyota, que tem a Hilux, por exemplo, é uma marca japonesa. E várias empresas, como Panasonic, por exemplo, são empresas japonesas que fizeram muita fama durante esse período, ganharam muito força, né? Se a gente for pensar, por exemplo, dentro da questão dos videogames, que a maioria joga, nós temos lá a Sony, de origem japonesa, e a Nintendo, né, que surgiu como uma empresa de baralhos e vai desenvolver, né, com esse desenvolvimento industrial, vai começar a produzir tecnologias mais avançadas, vai produzir os videogames, né.
Então o Japão tem um parque industrial amplo e diversificado, então eles produzem lá navios, automóveis, produtos elétricos e eletrônicos são muito famosos, tá? Hoje tem perdido um pouco de poder, tem tipo, um pouco de dificuldade por causa da falta de recursos, tá? O grande problema, perdão, da indústria japonesa é justamente a falta de recursos, é, de recursos de tanto mão de obra, mas principalmente matéria-prima. Eles sofrem com a falta da matéria-prima, tá? Por causa do tamanho menor do país, os terrenos não tão aproveitáveis, então eles dependem da importação de produtos, de matérias-primas de outros países. Nós temos também a questão da Rússia. A Rússia, como a gente sabe, ela está nos dois continentes. Ela tem a sua porção oriental, né? Que não é tão forte, tão desenvolvida quanto a porção europeia, onde estão as principais indústrias, mas ela vai ter algumas indústrias de base na região, porque em áreas próximas a áreas de mineração de minério, como o ferro e o carvão, tá? Então tem algumas, tá? Outro que tem uma industrialização muito desenvolvida, que eu já falei, é a Índia, tá? Apesar de ser um país subdesenvolvido, porque apesar deles ainda dependerem muito da produção agrícola, eles têm uma grande quantidade de mão de obra, né? Porque é a segunda maior população do mundo, né? E tem uma produção muito grande ainda já de indústrias, tem desenvolvido muito suas indústrias lá, têxteis, alimentícias, siderúrgicas e metalúrgicas. Mas hoje a principal força industrial da Ásia é a China, sem sombra de dúvidas. Inclusive, a gente pode dizer que junto com os Estados Unidos, talvez até próximo de ultrapassar, ela é a maior, uma das maiores, se não for a maior do mundo, tá? Ela vai começar a ter o desenvolvimento da sua industrialização em 1949, tá? Primeiramente para a produção de itens essenciais ao mercado interno, tá? Eles vão tentar seguir a organização da forma que era na União Soviética na época, não vai dar certo. Então eles vão adequar, né, a sua própria situação, né, a sua própria realidade. E aí só a partir da década de 70 é que ela começa a crescer e a se expandir para o exterior. E aí vai começar um crescimento extremamente rápido, tá? Se o Japão conseguiu crescer muito a partir de 50, o que já foi um, um fato incrível, né? A China vai ser ainda maior, mais incrível, porque vai ser a partir da década de 70, ela vai começar 20 anos depois do Japão. E hoje ela já tem uma industrialização e uma economia maior do que o Japão, certo? Claro que ela vai enfrentar problemas, que nem a gente fala, ver aqui, ó, em 89 vai se retrair por causa de problemas políticos, mas volta a crescer e hoje é a segunda maior do mundo e a maior da Ásia, tá? Nós temos também na Ásia os chamados tigres asiáticos. Aqui, ó, Coreia do Sul, a República da China, que no caso é Taiwan, Singapura e Hong Kong, tá? Que são esses 4 países que vão ter um crescimento muito rápido e muito forte, tá? A partir também da década de 50, por isso recebe esse nome de tigres asiáticos, porque o tigre é a figura de um animal rápido e feroz, né? Como foi a economia deles, e que hoje estão entre os mais desenvolvidos ali da região. Principalmente a gente vê a Coreia, o que hoje é mais visto, por causa de toda a força do K-pop e tudo mais, a gente pode dizer, é uma das grandes economias da região. A produção, olha lá, visa o mercado externo, né? Hoje nós temos grandes indústrias, né? Pegando novamente o caso da Coreia, principalmente, a gente tem empresas como, por exemplo, a Samsung, que é uma empresa de uma indústria, né, de alta tecnologia, né, da Coreia do Sul, tá? Outras regiões que têm industrialização, mas que é bem fraquinha, quase pouco significativa, é o Oriente Médio, né, Sudeste Asiático, Mongólia e alguns países ali do Oceano Índico, que ainda dependem muito do setor primário, né, da agricultura, pecuária, extrativismo. E aí a Oceania, o nosso menor continente,
não tem uma economia muito desenvolvida, né? Com exceção de Austrália e Nova Zelândia. Na maioria são pequenas ilhas isoladas, têm dificuldade tanto de receber, quanto de importar, quanto exportar produtos. São muito dependentes da produção primária, né, da agricultura, da pecuária e do setor de serviços, do turismo. Então não tem uma indústria tão desenvolvida, né? Lá, nas pequenas ilhas, a indústria, quando existe, no geral são instaladas para beneficiar produtos, né, daquela região. Então lá, por exemplo, Papua Nova Guiné, as indústrias são para beneficiar o azeite de dendê, a borracha, e Fiji, o açúcar e o pescado, que são então vendidos para fora. A exceção, no caso, nós vamos ver a Austrália e a Nova Zelândia, tá? A Austrália é o maior país, né? Até a gente fala que ela é a divisória entre ilha e continente, né? É considerada a maior ilha, né? Tudo que é maior que é considerado que é maior do que ela é considerado um continente. Tanto em território quanto em população ela é maior e tem a economia mais desenvolvida, tanto que junto com a Nova Zelândia são os únicos dois países da Oceania considerados países desenvolvidos. Todos os outros são considerados subdesenvolvidos. E ela é uma indústria, um setor industrial de primeiro mundo mesmo, muito diversificado, com alta tecnologia e investimentos multimilionários, né? Então, principalmente produção de produtos alimentícios, indústria química, metalúrgica, siderúrgica e petroquímica, tá? A Nova Zelândia também, ela também tem uma economia extremamente forte e ela mudou, né? Porque até pouco tempo atrás ela era muito dependente da agropecuária, né? Principalmente da criação de ovelhas. E ela tem mudado isso tanto para o turismo, né? Mas também eles têm seguido foco maior na industrialização, praticamente nos mesmos setores da Austrália, alimentício, transformador, metalúrgica, siderúrgica, petroquímica e a produção de petróleo, tá? Então, para isso essa semana, pessoal, para essa semana é isso, perdão. Espero que tenha ficado bem entendido. Lembrando, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço, fiquem com Deus.